Salve, salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra você que não é inscrito, já deixa aquele like, se inscreve, compartilha, comenta e tamo junto, roda a vinheta. E bom rapaziada, estamos aqui ao lado do Polêmico e hoje eu vou bater um papinho com vocês para apresentar de fato o projeto, tá? A gente já mostrou um pouquinho no outro vídeo quando eu fui buscar o carro, mas agora vamos comentar sobre as especificações do aerofólio, toda a nossa base para poder fazer ele, explicar um pouquinho mais porque tem muita gente que tem curiosidade, então confere aí. É isso aí rapaziada, então vamos lá, estamos aqui. Para quem não conhece, esse aqui é o Celtinha. Acho difícil alguém não conhecer que esteja aqui hoje, mas para você que é novo no canal, esse aqui é o meu Celta, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre esse acessório aqui único, que não tem nenhum outro Celta do Brasil, beleza? Esse aqui é um de um, é único, é exclusivo e polêmico. Claro, polêmico é o que não poderia faltar. Bom galerinha, muita gente se pergunta o porquê, né? E pra quê? Bom, antes de mais nada, vamos explicar algumas coisas, tá? Isso aqui é um sonho desde criança, tá? Pra quem não sabe, montar um carro com aerofólio e fazer um projeto diferenciado, sempre quis, sempre baseado no filme do Velozes e Furiosos, tá? Então, hoje a gente tá podendo realizar esse sonho, beleza? Muita gente não gostou, muita gente gostou, muita gente ficou em cima do muro, mas é o que é, beleza? E eu gosto do resultado, o projeto é totalmente pra mim, então vamos nessa. Bom, pra quem não sabe, esse aerofólio aqui, galera, ele é um aerofólio que não existe, tá? Não existe assim o resultado final, tá bom? Esse aerofólio ele foi 100% moldado para a lataria do carro, tá? Vocês vão estar vendo durante as falas aqui os detalhes do aerofólio em si, né? Todo o conjunto e também algumas coisas que a gente gravou durante o processo de fabricação deste aerofólio, beleza? Bom, o projeto do carro em si, ele surgiu da seguinte maneira, pessoal. Ele surgiu de um Yaris GR Rocket Bunny, tá? Para quem não sabe, a Rocket Bunny, ela é uma empresa que faz esse tipo de personalização nos carros, tá? Só que ela é uma empresa gringa, uma empresa japonesa, se não me falha a memória, tá? Posso estar falando besteira, mas eu acho que é gringa mesmo. E basicamente a gente baseou o aerofólio do Rocket Bunny do Yaris GR, tá? E moldamos ele em cima do carro. Óbvio que não foi 100% igual, tá? A gente foi adequando algumas linhas, alguns traços do carro, tá? Para poder casar com o aerofólio, né? Então não é 100% igual, tá bom? Existe muita gente que falou que esse aerofólio aqui era um aerofólio de Subaru, tá? Adaptado. Pessoal, realmente ele lembra um pouco, até porque acho que todo aerofólio nesse estilo aqui que a gente fez, tá? Vai lembrar o do Subaru porque é um aerofólio muito icônico, né? Todo mundo já conhece. Se não me falha a memória, acho que o Ken Block tinha, quando ele era vivo, né? Tinha algum Subaru ou alguma pessoa famosa, algum piloto famoso tinha Subaru já com os kits prontos, tá? Mas não é um aerofólio de Subaru, beleza? Isso aqui é um aerofólio, se eu pudesse falar, de Yaris GR, tá? Da Rocket Bunny. Mas é uma adaptação e uma modificação. A gente usou somente o projeto como base e aí com isso a gente foi moldando, tá bom? Moldando, trocando os traços, alterando algumas coisas. E lembrando que o processo foi 100% manual, tá bom? Então, ele não é perfeito, né? Se você comparar, tem alguns detalhes, mas são quase invisíveis ao olho nu. Você tem que reparar muito no carro, porque é um processo, como eu disse, um dronezinho passou. Como eu disse, é um processo 100% manual, tá bom? E totalmente artesanal, não existe nada igual. O porquê disso? Primeiro que é o seguinte, esse carro aqui, galera, ele é meu carro de dia a dia, tá? Antes ele já tava com os neons, as rodinhas e o escapamento. E aí eu posteriormente baixei ele um pouquinho, mas o baixar foi depois do aerofólio, tá bom? Mas o projeto não tá finalizado. Muita gente critica, fala, nossa, pô, mas, né, e o projeto, não sei o que, tá zoado, tá isso, tá aquilo, parece um carrinho de supermercado. Bom, o carro ganhou muitos apelidos, eu também ganhei vários de tabela durante esses meses aí, né, que a gente teve andando pelas ruas. Muita gente filmou, muita gente tirou foto, muita gente gravou, fez mídia em cima. E é isso, pessoal, faz parte. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte, o projeto não tá terminado, tá? Lembrando que tudo que envolve carro, galera, tudo que envolve modificação, personalização, performance, galera, é extremamente caro no Brasil.
principalmente para esse camarada aqui, tá? Então por quê? Porque não tem nada desenvolvido, não tem nada pronto. Quando você já pega um molde pronto e manda o cara tirar alguma coisa, uma peça ou uma peça de produção em série, é muito mais barato para quem não conhece, tá? Quando é um negócio muito exclusivo, quando é um negócio muito exclusivo que não tem, galera, você tem que pagar o preço e tá disposto a pagar o preço para poder personalizar o carro. Então hoje o carro não tá finalizado ainda, tá? Pessoal, ficou estranho. É lógico que tá estranho. O carro ainda tá um pouquinho alto, né? Ele, embora tenha baixado bastante, né? Mas o carro tá, tipo assim, magricela, tem um aerofólio gigante atrás. Então, o que eu vou falar pra vocês? Vai vir ainda futuramente, óbvio, um body kit para poder casar com o aerofólio, galera. Então vocês imaginam aqui, ó, por exemplo, o carro hoje tá com um aerofólio gigantesco e tá magricela. No futuro, galera, a gente vai fazer o quê? Vai fazer um body kit para traseira, um body kit para frente, né? Colocar umas saias traseiras, umas saias laterais. Tem algumas modificações que a gente vai fazer no carro ainda, tá? Mas o que eu falei, isso demora, tem que ter dinheiro. E a gente, assim, se a gente for gastar só dinheiro no carro, a gente não vive, a gente não come, a gente não dorme, a gente não anda, não faz nada. Então, tudo ao seu tempo. Então tenham paciência, beleza? E, Breno, qual que é o projeto, tá? Eu não ia falar, mas já que já falei em outros vídeos de outros canais aí, né? E já falei algumas coisas também no Instagram. Pessoal, esse projeto aqui é para ser um mix, tá? Então é para ser um mix do que? É para ser um projeto racing, um projeto com umas características stance e um projeto, se for na base do racing, né, no caso, de rally, tá? Não que o carro vai fazer rally, tá? Mas é para puxar na pegada de carros de rally, da World Rally Cup, acho que é da WRC, vai, resumindo aqui, tá bom? Então vai vir o body kit que ele vier, vai vir um body kit para largar na mesma pegada dos carros de rally. O aerofólio ele é voltado para a pegada de rally, tá? Vocês estão vendo na tela aí, o próprio body kit, digamos assim, da Rocket Bunny, ele tem uma pegada mais de rally, tá? Não necessariamente a pessoa vai colocar, tem carros que usam o kit inteiro da Rocket Bunny lá no Japão, por exemplo, para só ser um show car, tá? E aqui a proposta exatamente é essa, é fazer um show car de um Celta com body kit, aerofólio todo, tipo de rally, porém ele não vai estar alto, não vai ter suspensão preparadona, ele vai ser um carro socado, um carro stance. Então é um mix de racing com stance e rally, beleza, galera? Então tenham paciência, eu tô desenvolvendo todo o body kit, porque eu não vou pegar simplesmente um Ctrl+V, Ctrl+C, tá? De nada, quer dizer, a ideia pelo menos não é essa a princípio, né? Mas é um negócio que demora, é um processo lento. Tem que casar com as linhas do carro, fazer um negócio que não existe, é muito difícil. Até porque não tem nada físico, você tem que fazer tudo no olho, no 3D. E foi o que a gente fez no nosso amado aerofólio. Bom, galera, então como começou? Começou basicamente o seguinte, eu tive uma ideia de colocar o aero do Yaris GR da Rocket Bunny no Celta, tá? Então eu fui na internet, eu procurei, eu achei um cara que tinha um 3D do Celta, modelo G1, que é o meu modelo do meu, tá? G2 tem vários, mas G1 você quase não acha. Foi muito difícil, eu procurei durante muito tempo e eu achei um cara, tá? Inclusive, muito obrigado pro rapaz que me forneceu, acho que é Semi alguma coisa, o Instagram dele, eu vou ver se eu acho, eu coloco na descrição. Ele desenvolveu todo o 3D do Celta para games, tá? E eu conversei com ele e tal, ele liberou o 3D pra mim, e aí eu pude finalmente começar a moldar nesse cara. Mas como que eu moldei? A princípio eu moldei, fui lá na internet, procurei e achei o modelo do Rocket Bunny inteiro do Yaris GR, tá? Caralho, tô comendo mosquito aqui. Inteiro do Yaris GR. Só que aí eu comprei esse modelo lá de fora, paguei em dólar o negócio, foi tipo, sei lá, 50 reais aqui, 10 dólares lá, não sei. Ou euro, não lembro também. Eu tenho todos os 3Ds, eu tenho o carro inteiro em 3D, porém eu só peguei o aero pra mim, né? E comecei a moldar com a ajuda do meu camarada, do Igor, da Rox. Ele moldou pra gente e aí falou: Breno, esse aqui é o projeto, que vocês estão vendo ele agora na telinha aí, tá bom? Esse é o projeto inicial. E aí, quando eu conversei com ele, eu falei: olha, legal, ficou bacana, mas você é o cara da arte. Eu falei: molda casinhas do carro se você achar estranho. E aí foi tudo que ele foi fazendo, ele foi moldando, ele deu alguns ângulos, algumas curvaturas pra peça que ela não tinha originalmente, beleza? Então é o seguinte, ele moldou tudo e fez o negócio acontecer, tá? Agora, basicamente o que eu tô fazendo, eu tô desenvolvendo todo o body kit das laterais, beleza, pessoal? É assim, eu tô fazendo e aí a gente vai passar pro 3D isso daí, vai analisar no 3D, ver como vai ficar.
se vai ficar um negócio que orna, se não vai ficar um negócio que orna. Porque não adianta também eu fazer um negócio e não casar nenhuma linha, nada, entendeu? Então tem que ser um negócio que vai casar com o carro, beleza? Se o aerofólio vai ficar para sempre como esse aqui, eu sinceramente não sei. Mas o fato é, tudo que eu tô fazendo no carro, nada é 100% fixo. Tô montando um carro... Caralho, o motoca tá foda. Eu tô montando um carro para que eu possa personalizar ele 100%. Então eu posso tirar o aerofólio, eu posso mudar. A prancha aqui, provavelmente ela não vai ficar essa definitiva. Já falei com o Igor já. A minha ideia é mudar essa prancha aqui, no caso. Tá vendo? A prancha ela tem como se fosse umas abinhas laterais aqui, ó. Pra vocês notarem. Eu gostei dela, mas eu confesso que eu queria fazer alguma coisa um pouco diferente, né? Então, provavelmente essa prancha aqui ela vai ficar durante um tempo, mas futuramente ela vai ser mudada, né? De repente até o aerofólio eu vou mudar. A minha ideia é ir desenvolvendo várias peças e várias coisas diferentes pro carro, com o tempo, tá? Mas eu não sei ainda o futuro, porque é muito incerto, né? Falando de carros assim é bem complicado, beleza? Mas basicamente é isso, rapaziada, não tem muito mais o que falar, beleza? Estamos desenvolvendo aqui o body kit, já tem um aero feito. E agora é ir aos poucos fazendo as coisas, né? A suspensão, a suspensão eu coloquei uma rosca, né? Tô gostando, tem umas coisas ainda que não estão 100% legais. Uma suspensão do lado direito ela deu um probleminha, né? Ela tá travada. Mas no futuro eu quero fazer o upgrade para uma suspensão a ar. Porque a ideia desse carro aqui, pessoal, é 100% show car. Eu quero levar esse carro para evento, eu quero expor esse carro, eu quero realmente mostrar esse carro pro Brasil e pro mundo, claro. Então assim, essa é a ideia de montar o carro. E aí vai ficar prata? Também não é o objetivo ficar prata. Vou andar com ele prata durante muito tempo, mas futuramente quero fazer um rapzinho nele, um negócio diferenciado, bem legal, puxando referências. Vocês vão ver, tem muita coisa, vai ter muita cultura e muita história por trás desse carro ainda, beleza? Mas dê tempo ao tempo, pessoal, beleza? Basicamente é isso, não tem muito mais o que falar. O aerofólio foi desenvolvido. Como que ele foi desenvolvido? Ele foi baseado em um aerofólio que já existe, né? Mas a gente fez toda a modificação para não ser um Ctrl+C, Ctrl+V, tá bom? E é isso aí, galera. Deixar o carro único e vamos expor aí pro Brasil todo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Para quem não é inscrito, mais uma vez se inscreve, deixa aquele like, compartilha. Tamo junto. Forte abraço pra vocês e aguardem os próximos capítulos. É nóis. Fui!